Olá, meu nome é Laura, sou mãe de dois, mãe atípica e mãe imigrante, e sejam muito bem-vindos ao meu canal Brazuca Mama. No vídeo de hoje eu vou dar o meu relato sobre como a terapia ABA ajudou no desenvolvimento do meu filho, que é autista. Então vem comigo e vamos nessa! Bom, meu filho mais velho, Lucas, de 5 anos e meio, ele aos 2 anos foi diagnosticado com autismo. Nós notamos alguns sinais, né? E levamos ele aos especialistas e daí ele recebeu o diagnóstico de que estava no espectro do autismo. A partir daí começamos várias intervenções com equipes multidisciplinares, né? Fonoaudióloga, terapia ocupacional, neuropediatra, e uma das terapias que nós também utilizamos foi a terapia ABA. E antes de eu começar a entrar em mais detalhes no que é a terapia ABA, em como ela ajudou o meu filho, eu quero deixar claro aqui que eu não tenho nenhuma conexão, nenhuma parceria financeira, nada, absolutamente nada dessa natureza com nenhuma empresa que oferece a terapia ABA. Eu estou dando meu relato como mãe que presenciou um desenvolvimento, um progresso muito significativo no meu filho, tá bom? Porque existe muito ainda um estigma por trás da terapia ABA que se baseia em aspectos muito obsoletos, né? De quando a terapia começou a ser criada e ser aplicada, de tempos atrás, e a partir daí ela já mudou muito, ela evoluiu muito, e ela, como é baseada em ciência, ela é uma ciência muito pesquisada e muito estudada. Então, a partir do momento em que são feitas mais descobertas, ela vai sendo adaptada. Então, eu queria começar dizendo um pouquinho o que é a terapia ABA, né? Eu achei uma explicação assim bem sucinta e legal num site que eu vou ter que ler aqui. A terapia ABA, que significa Applied Behavior Analysis em inglês, e em português quer dizer análise do comportamento aplicada. Ela pode ser usada em pessoas com transtorno do aspecto autista que apresentam dificuldade de socialização, aprendizagem e ações do dia a dia, como sono, alimentação e autocuidados. A terapia ABA é um método baseado em ciência, né, que ajuda a ensinar habilidades sociais, comunicativas, emocionais e de atenção, melhorando a qualidade de vida e a autonomia de crianças, jovens e adultos com transtorno do espectro autista. Tá? Então essa é uma explicação mais generalizada, e eu vou deixar aqui também nos comentários 3 links, um para o meu vídeo, onde eu explico como foi feito o diagnóstico do autismo do meu filho, e de 2 neurocientistas que são estudiosos e especialistas na área de autismo e da terapia ABA, que eu acompanho já há um tempo, que eu leio, que eu assisto os vídeos e em que eu confio, tá? Como mãe de autista que utilizou e utiliza até hoje a ciência ABA e que presenciou e acompanhou com os meus próprios olhos, né, o que a terapia ABA pode fazer, tá? Pelos nossos filhos. A primeira é a Maíra Gaiato,
E eu vou deixar o link para um vídeo dela também bem simples, explicando o que é a aba. E o Lucelmo Lacerda, que também é um grande neurocientista estudioso da aba. Ele tem o transtorno do espectro autista e tem um filho também autista. E ele fez uma descrição também muito legal, que eu vou deixar aqui para vocês, que ele diz o seguinte: você já deve ter ouvido falar em método ABA para pessoa com autismo. Pois bem, não existe tal método. O que existe é uma ciência chamada análise do comportamento aplicada, que abreviamos com a sigla do inglês Applied Behavior Analysis, ABA, que é mais eficaz para o tratamento de pessoas com autismo. Mas o que significa dizer que não é método ABA, e sim ciência ABA? Significa que não há um modelo fechado de tratamento ou intervenção para todas as pessoas com autismo, que era o que acontecia lá atrás, no iniciozinho, que as pessoas ainda, algumas pessoas meio céticas e que ainda veem o ABA como uma terapia problemática, né? Acreditam naquela primeira versão, né, bem obsoleta da aba. Não há um modelo fechado de tratamento ou intervenção para todas as pessoas com autismo. A intervenção é exclusivamente desenhada para cada pessoa, o que faz com que o analista do comportamento, que é o profissional que planeja a intervenção, tenha que ser muito preparado, conhecer profundamente a ciência, acompanhar as pesquisas mais recentes e ter muita experiência clínica. Tá? Então acho que isso também é uma descrição muito, muito verdadeira do que eu presenciei com a aba que foi aplicada ao meu filho. Bom, eu falei um pouquinho no vídeo sobre o autismo do meu filho, como ele foi diagnosticado, que nós utilizamos uma empresa chamada Kyle Care. Ela está em locais, diferentes estados e cidades dos Estados Unidos, então se alguém mora por aqui e tem uma criança no espectro autismo e está interessado em terapia ABA, eu recomendo, tá? E recomendo essa empresa também. Existem várias outras empresas com metodologias similares que também são muito boas, mas eu não usei. Os terapeutas vinham aqui em casa e aplicavam uma metodologia que eles chamam de child-centered, que é a criança comanda, né? A criança está no centro do comando de como a terapia vai andar. Então a terapia ela é toda feita de acordo e montada de acordo com os interesses da criança, as necessidades da criança, né, específicas de cada criança, o que ela gosta de brincar, o que ela gosta de fazer, entendeu? Eles não ficam forçando nada que não seja de interesse da criança, que a criança não gosta. Se a criança no dia não está a fim de fazer a terapia, eles também não forçam, sabe? Então, assim, é uma coisa bem baseada no brincar mesmo, sabe? Na criança, na liberdade da criança. E eles vão se ajustando ao que a criança, né, quer fazer, ao meio da criança, a estrutura da criança, o ambiente da criança, e não o contrário. Então, eles vão adaptando todo o modelo terapêutico para o que a criança, né, precisa e pelo que ela se interessa. O que eu achei muito interessante, eu achei muito legal. Os pais sempre estão envolvidos, sabe? O interesse das famílias. E eu acho isso muito importante porque, como mãe, eu sei que eu não vou estar aqui para sempre. E é muito importante para mim ver e saber que meu filho consegue viver
com independência, que ele consegue cuidar de si mesmo, que ele consegue comunicar as suas necessidades, seja de forma verbal ou de outras maneiras, e que ele consegue sobreviver no mundo quando eu não estiver mais aqui. Não vou mais estar aqui para sempre, por mais que eu queira estar com ele para sempre, mas a gente sabe que essa não é a realidade dos seres vivos nesse planeta. Então, eu acho que a gente tem que dar, sim, usar, sim, todas as ferramentas que a gente puder para ajudar nossos filhos a alcançarem essa independência, essa autonomia, e conseguirem viver a vida da melhor forma possível, né? E eu sei que a ABA ainda é uma terapia elitizada, no sentido de que ela não está disponível através de órgãos públicos, né? Ela é paga, então você precisa ou ter um plano de saúde muito bom, ou então ter uma boa grana para poder desembolsar as terapias, porque não é barato. É uma terapia que o Lucas fazia 3 vezes na semana. Tem crianças que fazem 5 vezes na semana. E aí ele foi diminuindo, né, para 2, até ele tomar alta. Não é ainda uma terapia que está disponível para todos, o que é uma pena, tá? Porque funciona, entendeu? Eu posso dizer, com a minha experiência, que a terapia ABA funciona. Como que essa terapia ABA efetivamente ajudou o meu filho, né? Os terapeutas, eles vinham aqui em casa, aliás, 3 vezes não, no iniciozinho eram 4 vezes na semana. Aí depois passou para 3, depois passou para 2. Então eles vinham na minha casa e trabalhavam a terapia de acordo com os interesses do meu filho, com os brinquedos que o meu filho tem, com os livros que o meu filho gosta de ler, fazendo as brincadeiras que o meu filho gosta de fazer. É claro que eles sugeriam coisas, davam opções a ele, porque uma coisa importante também é você dar opções à criança para que ela desenvolva a habilidade de escolher e de expressar as suas preferências, né? Então, ele dizia o que ele preferia. Se ele não queria fazer alguma coisa, não era forçado, eles deixavam de lado, tá, não vamos fazer isso hoje, tá? Vamos fazer o que você quer. E aí adaptavam a atividade que ele queria fazer com a terapia que eles tinham que trabalhar ali no dia, tá? O Lucas se sentia super confortável, a gente nunca teve problema, nunca sentiu assim uma rejeição dele a nenhum dos terapeutas. Ele teve 3 terapeutas diferentes e eles sempre muito respeitosos, sempre muito carinhosos, sempre muito atenciosos, sabe? A coisa é realmente centrada na criança, nos interesses e nas necessidades dela, tá? Não no que o terapeuta quer. Inclusive respeitando a cultura original da criança, tá? O que também é muito importante. Então, assim, o Lucas ensinava português para eles, trocava experiências que ele teve no Brasil, e foi muito bom, sabe, para ele desenvolver a comunicação dele. Então, foi uma coisa que, em conjunto com a fonoaudióloga, ele desenvolveu muito, não só a habilidade de fala, mas o mais importante, a habilidade de se comunicar. Dizer o que eu quero, o que eu não quero. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Então, de realmente, efetivamente se comunicar. Comunicar as suas necessidades, as suas conquistas, enfim, comunicação de modo geral. E desenvolveu as habilidades sociais. O Lucas, ele era uma criança
que pequenininho, antes da gente descobrir, a gente percebia ele desconfortável em algumas situações de socialização, né? Ambientes com muita gente fazendo barulho, ele realmente se irritava. Muita gente dentro da nossa casa, né, que é o ambiente dele, ele também não gostava. Isso foi melhorando muito depois que ele começou a terapia, sabe? Ele começou a se interessar realmente mais por socializar com outras crianças, chamar outras crianças para brincar. Ajudou na adaptação de uma rotina que funcionasse para ele, e que ele seguisse, que ele se sentisse confortável. Ajudou no desenvolvimento de habilidades de autocuidado, que foi muito importante. Ele não conseguia tirar a roupa sozinho, ele não conseguia se vestir sozinho, que já são coisas que ele faz, né? Ele ainda está usando fralda e está começando agora a ir ao banheiro, a expressar que ele está com vontade de ir no banheiro e a usar o banheiro, mas ainda com o nosso acompanhamento. Mas já é uma coisa que está acontecendo, entendeu? Então estamos aí rumo ao desfraude. A alimentação, ele ainda tem um pouco de dificuldade de comer sozinho com garfo, né? Mas também estamos caminhando. Ele não se alimentava nem com a mão, assim, ele não queria pegar na comida, sabe? Não queria, você dava um pedacinho de pão, uma batatinha, um negócio pra ele não queria pegar para botar na boca. E hoje em dia é um negócio que ele já faz sem problema nenhum. Ele não conseguia tomar nada que não fosse na mamadeira, ele não conseguia sugar um canudo. E hoje em dia ele já faz sem problema. Ajudou na expressão da criatividade dele, sabe? Ele foi uma criança sempre muito musical, gosta de desenhar, gosta de escrever. E isso foi muito encorajado, sabe? Durante as sessões dele. E hoje em dia ele tá brilhando aí. Então a terapia ABA nunca foi aplicada para diminuir ou restringir características dele. Até as estereotipias nunca foram tolhidas ou nunca houve uma tentativa de eliminá-las ou reduzi-las, porque a estereotipia é uma característica dele de autorregulação e é parte dele como criança autista e que não faz mal nenhum a ele ou a outras pessoas. Ele nunca foi uma criança agressiva, assim, que tem surtos de agressividade, né, que acontecem em algumas crianças autistas, de ficarem agressivas com outras pessoas, de consigo mesmas, né, de se machucarem, de bater a cabeça, de se morderem. O Lucas nunca teve esse problema, mas também é uma coisa que eles trabalham na terapia ABA, porque isso sim é uma coisa que machuca a própria criança e outras pessoas e que tem que ser trabalhado, sabe? Mas assim, características inofensivas que são dele, por ele ser uma criança autista, isso nunca foi uma questão, nunca foi um problema, nunca foi mostrado pra gente como uma limitação, como algo que tem que ser eliminado, muito pelo contrário, tá? Eles sempre falam pra gente, isso é o que ele faz, isso é parte dele como criança autista, isso não traz problema nenhum pra ele nem pra outras pessoas, então não tem por que a gente tentar interferir nisso. E realmente faz todo sentido. Sabe, estereotipia é uma coisa que ele faz quando ele tá super estimulado e que ele precisa se autorregular e realmente não tá fazendo mal a ninguém. Não é essa coisa que algumas pessoas ainda acreditam e disseminam por aí de que a terapia ABA, ela quer fazer com que a sua criança pareça uma criança neurotípica, ou ela quer forçar a sua criança a mascarar as suas características autistas. Isso não é verdade, tá? A terapia ABA hoje em dia, com muita ciência por trás,
o propósito dela é ajudar na independência, na autonomia e no desenvolvimento para que a criança se desenvolva em todo o seu potencial. É uma terapia que, para mim, o maior problema dela hoje é ela não ser acessível para todo mundo, né? Ainda é uma terapia para quem pode pagar, para quem pode bancar, e não deveria ser. Então esse para mim é um problema ainda grande da terapia ABA, porque não adianta você chegar para uma mãe que não tem recursos e para um pai que não tem recursos e recomendar a terapia ABA, se ele não vai ter como bancar aquilo. É uma coisa que tem que ser ainda conversada e batalhada para que se torne mais acessível, porque é sim uma terapia que funciona, tá? Eu posso dizer isso por experiência própria, por observar o meu filho, como ele se comportava antes, durante as sessões, dentro da nossa casa, muito bem acompanhado, e como ele está hoje e como ele continua se desenvolvendo, sabe? Os pais também recebem um treinamento, tá? Para a gente até continuar aplicando coisas enquanto ele precisar ou enquanto a gente sentir necessário. Então, é uma terapia assim muito importante, muito valiosa, que eu acho que se você tem acesso, você deveria tirar proveito dela, tá bom? Ajudou muito a gente, ajudou muito o nosso filho, tem ajudado até hoje, porque eu e o pai ainda continuamos a aplicar muitas das técnicas, né, que nos foram ensinadas, sempre muito respeitosas, sempre muito atenciosas, sempre com muito amor, sabe, com muito cuidado. Então, essa é a dica e o recado que eu tinha para deixar aqui para vocês hoje, tá? Como essa terapia, como mais uma opção para ajudar nossas crianças e adolescentes e até adultos, né, que foram diagnosticados já na fase adulta, a lidarem melhor com o mundo, tá bom? Então, eu vou ficar por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. E um beijo. Minha unha tá toda carcomida.